Exalta o Cristo com uma salva de palmas. Exalta o Jeová Shalom com uma salva de palmas. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Para sempre seja dado a Ele toda a adoração. Glória a Deus. Ao Yeshua HaMashiach, seja honra, glória, louvor e toda a adoração. Glória a Deus. Se você puder misturar as palmas com aleluias, com glória a Deus, com graças a Deus, se você puder misturar com línguas estranhas, se você puder exaltar a Ele com palmas, com voz, faça, porque Ele merece. Glória a Deus. Aleluia. Uau. A paz do Senhor, igreja. Cumprimentei os irmãos com a paz do Senhor. Será que nesta noite estamos prontos para ouvir a palavra de Deus? Quantos estão prontos para ver o Senhor agir? Diga glória a Deus. E está pronto para servir-nos a palavra, um instrumento do Senhor para esta noite. Antes desta me apresentar quem lhe acompanha, a sua costela, a sua companheira, a sua esposa. Estou a falar da irmã Jennifer. Faça um sinal, por favor, com as suas mãos. Uma salva de palmas para ela. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Isso. E direito de São Paulo, Brasil, para Luanda, Angola, Catedral de Adoração e Promessa, missionário Alex Silva. Eu vou pedir uma salva de palmas enquanto ele se aproxima, pode chegar. Eu quero entregar o microfone para o homem de Deus, que eu quero ouvir a palavra. Isso. Glória a Deus. Paz, Senhor, igreja. Agradeço a Deus pela oportunidade que eu tenho essa noite em estar aqui com os irmãos uma vez mais. Esse lugar que tem se tornado a minha casa. Pastor Ismael, acho que eu já vou ficar por aqui já, não vou voltar mais no Brasil. Vai ficar, né? Deus abençoe o pastor Ismael pela recepção que sempre tem feito, pela confiança. Diaconisa Glória, Deus abençoe os pastores que aqui estão, a minha esposa e a toda a igreja que sempre tem nos recebido aqui com muito carinho. Eu sou grato a Deus por essa igreja que tem sido uma referência aqui em Angola, também no Brasil. Tem muitos brasileiros que estão acompanhando aqui os irmãos da Catedral de Adoração e Promessa. E eu fico feliz em sempre ter a oportunidade de ministrar aqui. Que Deus abençoe a todos, amém? Eu quero compartilhar algumas coisas do céu com você. Então, por favor, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 14. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 14. Quantos assim acharam, digam amém. O texto diz assim: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando a vossa presença, nenhuma culpa
de que os quais têm acusado acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma dizendo: fora daqui com este, e solte-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam ao contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Amém? Senhor Deus, estamos em Tua presença essa noite, te agradecemos pela oportunidade que foi nos dada, Senhor, de Te servir nessa noite, de Te adorar nessa noite, de estar em Tua presença nessa noite. Aqui é o melhor lugar aonde poderíamos estar, é em Tua presença. Senhor, mais vale um dia aqui do que 1000 em outro lugar, e eu Te agradeço pelo Senhor ter nos permitido chegar na Tua casa. Deus, agora é o momento em que o Senhor vai falar aos nossos corações, que não seja eu, mas que o Teu Espírito fale, que a Tua palavra possa penetrar os corações, Senhor, que a Tua palavra possa transformar a nossa mente. Eu Te peço, Senhor, que se existe algum principado, alguma potestade, algum demônio, Senhor, que está lutando para impedir, Senhor, de acontecer aquilo que o Senhor tem para fazer, repreende agora, Senhor. Senhor, que os demônios que estão lutando nas regiões espirituais contra esse culto, contra essa igreja, demônios que estão trabalhando em mente, Senhor, causando impedimento, empecilho, lança por terra agora, Senhor. Senhor, essa será uma noite de libertação. Essa será uma noite em que as nossas forças espirituais serão renovadas pelo poder da Tua palavra. E eu já Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar, por favor. O teclado foi arrebatado? O tecladista foi arrebatado ou está aí? Está aí. Deus abençoe. Meus irmãos, o meu coração se enche dessa palavra que lemos aqui, e fui direcionado pelo Espírito a meditar nesse texto já há algumas semanas, e fazer algumas anotações de algumas revelações que o Espírito Santo de Deus compartilhou comigo por meio da sua palavra. E eu estava orando hoje à tarde, falando com Deus sobre o que eu deveria pregar hoje. Deus me levou novamente a esse texto e as anotações que eu fiz referente a esse texto, e o Espírito Santo falava fortemente ao meu coração, e também me dando algumas coisas novas, algumas coisas que há algumas semanas eu não tinha percebido, mas que hoje eu consegui perceber. Aqui estamos diante de um acontecimento talvez marcante na história de Jesus. Eu acredito que todos aqui já leram essa referência ou já ouviram essa história. Uma pergunta emblemática feita por Pilatos aos judeus que estavam ali presentes na ocasião do julgamento de Cristo. É uma pergunta emblemática. E por mais incrível que pareça, ao longo dos anos, como naquela época, ainda nós, seres humanos, continuamos fazendo as más escolhas para as nossas vidas. Ainda hoje, apesar de todo o mal que veio sobre nós, escolhemos Barrabás e as suas ideologias. Eu vou te provar ao longo dessa mensagem que ainda hoje, nos dias atuais, nós, seres humanos, estamos cometendo ou escolhendo ou fazendo as escolhas
erradas. Cristo foi apresentado à multidão em seu julgamento e existia uma tentativa de Pilatos em soltar Jesus, que foi conduzido pelo conselho, o Sinédrio, para ser condenado pelo Império de Roma. Cristo já havia sido julgado pelo Sinédrio, a qual o acusaram de blasfêmia, mas era necessário levar a Herodes a fim de julgar Cristo, talvez com uma sentença política. Então levaram a Herodes e Herodes remeteu a Pilatos. E vamos encontrar aqui Pilatos tentando achar alguma culpa que pudesse julgar a Cristo, e ele não acha culpa. Assim como Herodes também não achou em Cristo nenhuma condenação, Pilatos não achou nele nenhuma condenação. Mas os fariseus e a cúpula religiosa queriam matar Jesus, queriam que Jesus fosse morto, queriam que Pilatos julgasse a Cristo, desse a sua sentença. E por mais que Pilatos tentasse, a multidão era inflamada pelos fariseus, pela cúpula religiosa, para julgar a Jesus e dar a sentença a Jesus. Jesus é colocado diante da multidão e vamos encontrar aqui 3 tentativas de Pilatos em soltar a Jesus. A primeira tentativa, ele vai dizer que ele não encontrou em Cristo nenhuma acusação. De todas as acusações que os fariseus tinham feito a respeito de Cristo, não coube nele. Então Pilatos viu nele um homem inocente. Então ele diz: eu vou mandar açoitá-lo e depois vou soltá-lo. E a multidão estava inflamada, dizendo: não, prenda esse, condene esse e nos solte a Barrabás. Pela segunda vez, Pilatos, ele tenta convencer a multidão de que Cristo era inocente, tentando lhe absolver. Mas a multidão estava sendo inflamada pelos fariseus a dizer: prenda esse, condene esse e nos solte a Barrabás. E Pilatos, ele afirma pela terceira vez que Jesus era inocente, mas agora a multidão não pede para soltar Barrabás. A multidão diz: crucifica-o, crucifica-o. A afirmação da multidão agora era condenar Cristo à morte, ao julgamento. E apesar de tudo isso que conseguimos enxergar aqui nesse texto, vamos ver que a multidão estava sendo inflamada a gritar pela crucificação de Jesus. E Pilatos se sente pressionado pela multidão, embora a sua função como governador era se certificar de que a justiça fosse feita. Por isso, vai ter aquele acontecimento emblemático onde ele lava as mãos do sangue daquele homem, e todos os judeus que estavam ali gritaram que o sangue deste homem caia sobre nós. A escolha foi feita. A multidão fez a sua escolha aquele dia. E apesar de Cristo ter dado testemunho de boa confissão perante a Pilatos, a multidão foi inflamada pela cúpula religiosa a dizer que Jesus deveria ser crucificado e Barrabás deveria ser solto. Então, a escolha da multidão, de fato, se reflete também nos dias atuais. Embora isso pareça chocante, ultimamente, estamos escolhendo a Barrabás e as suas ideologias. Barrabás, ele era um prisioneiro político, que agora tentou gerar uma revolução, mas foi preso. Então, aqui era necessário soltar um prisioneiro no dia da festa, e a multidão escolheu
Barrabás. O nome Barrabás é filho de pai ou filho de mestre. E quando a multidão escolhe a Barrabás, inflamada pela cúpula religiosa, a multidão está escolhendo as suas ideologias, porque Barrabás era revolucionário, tinha a sua ideologia, tinha o seu motivo pelo qual ele se movia em vida. Então a multidão escolhe as suas ideologias, e eu fiz um paralelo para você entender o que a multidão escolheu naquele dia. E antes de eu começar a introduzir essa mensagem, antes de começar a pregar a essa mensagem, eu quero te fazer uma pergunta: quem você está escolhendo hoje? Cristo ou Barrabás? Mas me responda essa pergunta no final da mensagem, porque eu quero te mostrar o contraste, eu quero te mostrar as ideologias desses dois prisioneiros aqui. Um prisioneiro que era revolucionário, foi prisioneiro político, e o outro prisioneiro que estava sendo condenado pela cúpula religiosa. A primeira coisa que me chama a atenção da ideologia de Barrabás é que as ideologias de Barrabás contraria exatamente aquilo que Cristo sempre pregou e sempre ensinou no decorrer do seu ministério. Se você ler João 10:10, você vai ver que Jesus está pregando, e essa mensagem é extraordinária. Ele vai dizer assim: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Jesus está fazendo aqui uma alusão, Jesus está fazendo aqui uma comparação, e ele diz: mas eu vim para poder dar vida, e vida com abundância. Se você ver as referências que vão dar de Barrabás nos evangelhos, você vai ver que Barrabás se encaixa exatamente com aquilo que Jesus fala em João 10:10. Os evangelistas vão escrever e vão dizer que Barrabás ele era assassino, sim. Que Barrabás ele era ladrão, sim. Que Barrabás ele era alguém que gerava confusão e destruição, a ponto de Lucas escrever que ele era homicida. Barrabás veio e ele implantava a sua ideologia por meio da revolução pela espada. Ele matava, ele roubava, ele destruía. Era o meio que ele utilizava para poder fazer justiça. E Jesus vem pregando um evangelho contrário a isso. Se o ladrão mata, se o ladrão rouba, se o ladrão destrói, Jesus vem dizendo: eu vim para fazer algo totalmente diferente. Eu vim para fazer algo totalmente diferente. A minha ideologia é outra, a minha mensagem é outra, o meu ensinamento é outro. Eu vim para poder dar vida, e vida com a abundância. Jesus tinha uma ideologia contrária daquilo que Barrabás acreditava, daquilo que lhe movia. Jesus vem dizendo: eu vim restituir o que foi roubado. Eu não vim roubar, eu vim restituir o que foi roubado. Eu vim edificar o que foi destruído. Por isso ele olhou para o templo e ele disse: eu vou derrubar esse templo, mas em 3 dias eu vou edificá-lo. Jesus não veio destruir, Jesus veio edificar. E se estamos baseados no estudo ou na mensagem aqui da ideologia de Barrabás, vamos encontrar também que Barrabás ele odiava os romanos. Barrabás também odiava os republicanos, que eram considerados traidores da nação. Jesus, analisando todo esse contexto, jamais seria convidado para ministrar ou para pregar na sinagoga dirigida por Barrabás, porque talvez Jesus não ia suprir
as suas exigências ideológicas. Se Barrabás dizia ódio aos romanos, Jesus olhava para um centurião e dizia: olha, eu vou à sua casa curar o seu servo. E o centurião dizia: eu não sou digno de te receber na minha casa, manda só uma palavra e o meu servo vai ficar curado. E Jesus disse: que homem de uma fé extraordinária. Ele enviou a palavra e o servo foi curado. Se na igreja ou na sinagoga de Barrabás não teria espaços para os republicanos, Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus olhou para Zaqueu, que subiu em cima de uma figueira brava, e disse para ele: eu te vi, você subiu para me ver, mas eu te vi, desce, porque hoje eu quero entrar na sua casa. E só a presença de Jesus na casa de Zaqueu trouxe arrependimento ao mesmo, a ponto dele dizer: eu roubei muito, mas eu vou restituir tudo que eu roubei. Zaqueu, compatuando da presença de Cristo, vivendo do mesmo ambiente de Cristo, foi impregnado com a sua mensagem, foi impregnado com o seu estilo de vida, a ponto de dizer: olha, só de Jesus entrar na minha casa já trouxe redenção para mim. Eu roubava, não roubo mais. Eu vou restituir aqueles a qual eu roubei. Aí Jesus disse para ele: hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje a salvação entrou nessa casa. Se na ideologia de Barrabás os romanos deveriam ser mortos, os republicanos traidores da nação deveriam ser mortos, na ideologia que Cristo pregava, no ensinamento que Cristo trazia, eles deveriam ser salvos. Por isso João vai escrever o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aí entra o versículo que eu acho extraordinário: porque o Filho de Deus não foi enviado para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. O que você quer dizer com isso, missionário? É simples: não existe pecado que o meu Jesus não possa perdoar. Não exista pecador que o meu Jesus não possa salvar. Para Jesus salvar o homem, salvar a mulher, Jesus não está preocupado com as suas ideologias. Para Jesus salvar o homem, para Jesus salvar a mulher, Jesus não está preocupado com a sua etnia, com a sua cor da pele, a que nação ele pertence. Jesus, ele tem um poder de salvação tão extraordinário, que ele salva judeu, que ele salva africano, que ele salva brasileiro, que ele salva americano, que ele salva angolano, porque todos estão dentro do projeto de salvação dele. Jesus está dizendo: eu não vim salvar só os judeus, eu vim salvar todos aqueles que acreditam na minha palavra. Missionário, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a obra de salvação do meu Jesus está estendida para todos aqueles que acreditam na sua palavra. Não importa se é negro, não importa se é branco, não importa se é gordo, não importa se é magro, não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se tem dinheiro, não importa se tem fama. Ei, Jesus pode te salvar, Jesus pode te alcançar. Não importa se é prisioneiro, não importa se é assaltante, não importa se é traficante, não importa se é feiticeiro, não importa se é bruxo. Jesus tem poder de te salvar.
não importa ser drogado, não importa ser prostituto, não importa ser alcoólatra, o meu Jesus tem poder para te salvar. Ele tem poder, ele tem poder, ele tem poder. A ele foi dado poder. Quem acredita, levante a mão, abre a boca e adore, e adore. Barrabás quer salvar os judeus. A obra de Barrabás é para os judeus. Jesus quer salvar o mundo. Jesus quer salvar o mundo, não fazendo distinção de ninguém. Por isso ele passa por Samaria. E a Bíblia vai escrever dizendo: e era necessário passar por Samaria. Ele chega à beira do poço, e o texto diz que ele manda os discípulos ir comprar comida. Uma mulher samaritana se aproxima do poço para poder buscar água. Enquanto ela está pegando água, Jesus olhou para ela, e o texto vai dizer que ele disse: me dá água. A mulher se sentiu ofendida, porque ela estava baseada nos dogmas, nas liturgias. E aí ela disse: como você sendo judeu e eu sendo samaritana, você me pede água para beber? Porque os judeus não conversavam com os samaritanos. Jesus olhou para ela e disse: ah, mulher, se você soubesse quem fala com você. Jesus está dizendo: mulher, você está fazendo um julgamento errado. Ah, mulher, você não sabe quem fala com você. Quem fala com você é Deus. Quem está falando com você é quem tem poder de salvar todo mundo. Quem está falando com você é quem tem poder de trazer redenção para o mundo. Eu não estou falando como judeu, mulher. Eu estou falando como Deus da tua existência. Ah, se você soubesse quem fala com você, não seria eu que ia te pedir água, seria você que iria me pedir água. A água que você me dá, você vai tornar a ter sede. Quem bebe, torna a ter sede. Mas a água que eu te der é diferente. A água que eu te der não é comum. A água que eu te der, se você beber, nunca mais tornará a ter sede. Oh, aleluia. Jesus estende a sua obra de salvação não só aos judeus, mas a todo o mundo. Era esse o ministério de Cristo e era essa a sua ideologia: salvar a humanidade. Alguma coisa que me chama a atenção aqui é que dentro da ideologia de Barrabás, eu entendo que o seu ministério foi resumido a assassinatos, a homicídios. Barrabás matou. O ministério dele foi reduzido a matar. Ele estava preso porque ele matou. Ele estava preso porque ele cometeu homicídio. Se o ministério de Barrabás estava resumido a matar as pessoas, o de Jesus era diferente. Se o ministério de Barrabás matava as pessoas, se a vida dele estava resumida a matar, a assassinar, a causar homicídio, o de Jesus era diferente. Jesus não matava, Jesus dava vida. Jesus não matava, Jesus ressuscitava. Se Barrabás matou, e se ele resumiu a sua vida a matar ou assassinar, se você olhar para o ministério de Jesus, ele resumiu o seu ministério a ressuscitar. Ele entra na cidade de Naim e ele encontra uma mulher viúva que estava indo enterrar o seu filho fora da cidade. Lucas capítulo 7. E o texto vai dizer que uma multidão lhe acompanhava alegre. Porém, uma multidão acompanhava o funeral, e a multidão que acompanhava o funeral vinham se lamentando, chorando. Jesus, ele entra na cidade. O menino seria enterrado fora da cidade, mas Jesus, na porta da cidade, na entrada da cidade, ele não perguntou o que estava acontecendo. Ele só foi em direção à mãe do menino. Ninguém disse quem ela era, mas ele olhou para ela e disse: mulher, não chores.
Enquanto ele está falando isso para ela, ele coloca a mão sobre o esquife. Jesus colocou a mão no esquife, correndo o risco do que as pessoas iriam falar dele. Mas Jesus estava tão destinado, Jesus estava tão pronto para dar vida àquele rapaz, que ele não se importou em colocar a mão no esquife. Jesus queria tanto que aquele rapaz revivesse, que ele não se importou em colocar a mão no esquife. Não era para colocar, mas para dar vida, ele colocou. E ele disse: jovem, receba a vida. E imediatamente o menino reviveu. A Bíblia vai dizer que o seu amigo Lázaro foi morto, estava doente e agora morreu. Jesus vai até Betânia e ele diz aos discípulos: eu vou acordar o meu amigo Lázaro que está dormindo. Quando ele chega em Betânia, ele encontra Marta e Maria chorando, e elas vão dizer: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Jesus olhou para elas e disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Me leva aonde vocês enterraram. Levaram Jesus, e quando ele chegou lá, o texto vai dizer que ele chorou pela incredulidade do coração de Marta, pela incredulidade do coração das pessoas. Jesus chega no cemitério, o pastor Ismael era um cemitério. Ele chega no cemitério e o texto vai dizer que ele ordenou dizendo: tire a pedra. Não poderia fazer aquilo. Se a pedra fosse removida, era violação. Mas para Jesus ressuscitar alguém, mesmo que ele tenha que tocar no esquife, ele toca. Mesmo que ele tenha que remover a pedra, ele remove, porque sobre ele tem a palavra e o poder de dar a vida. De fora da sepultura ele disse: Lázaro, vem para fora. O teólogo Augusto Nicodemos vai escrever dizendo que a voz de Jesus era tão forte, que a voz dele era tão estrondosa, que como ele estava em um cemitério, se ele gritasse: morto, ressuscita, todos os mortos que estavam ali iriam ressuscitar pelo poder da sua palavra. Mas naquele dia ele foi apenas para ressuscitar Lázaro, e ele disse: Lázaro, vem para fora. Dele veio a palavra de ordem: remova a pedra. Dele veio a palavra de ordem: Lázaro, vem para fora. E o texto vai dizer que Lázaro veio caminhando, pulando para fora, porque ele estava todo atado. Aleluia. A vida de Lázaro foi restaurada. Estava morto há 4 dias, já cheirava mal, foi restaurado. Quando Lázaro chega fora da sepultura, a ordem de Jesus foi essa: desatai o morto, desatai ele, tire as ataduras, porque Jesus não só remove a pedra, Jesus não só ressuscita, mas ele também tira tudo aquilo que te amarra, ele tira tudo aquilo que te prende. Jesus, ele veio tirar você das agarras da morte. Jesus, ele veio tirar você das agarras da morte. Por isso ele está acima de qualquer religião, de qualquer líder religioso. Eu desafio os maiores líderes religiosos da história a afirmar o que o meu Jesus afirmou. Só ele teve poder para afirmar isso. Só ele teve poder para afirmar: eu sou o pão da vida. Só ele teve poder para afirmar: eu sou a água da vida. Só ele teve poder para afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só ele teve poder para afirmar: eu sou a ressurreição e a... O evangelho do meu Cristo não mata. O evangelho do meu Cristo não assassina. O evangelho do meu Cristo dá vida. Por isso eu preciso profetizar essa noite. Hoje ele ressuscita a tua vida espiritual. Hoje ele ressuscita. Hoje ele...
Se você resume a tua vida a matar, você é discípulo de Barrabás. Se você resume a tua vida a roubar, você é discípulo de Barrabás. Se você resume a tua vida a destruir, você é discípulo de Barrabás. Quem é discípulo de Cristo resume a sua vida a restituir. Por isso eu acredito que tudo aquilo que o diabo roubou, tudo aquilo que o diabo tirou, Deus deu poder à igreja de restituir. Se você resume o teu ministério a destruir casamento, se você resume a tua vida a destruir chamadas, a destruir ministérios, a destruir amizades, você é discípulo de Barrabás. Tem muita gente que está com esse sentimento, aprendeu com o mestre Barrabás, é fofoqueiro, fala mal do outro, destrói ministérios, envergonha a igreja. Você é discípulo de Barrabás, porque quem é discípulo de Cristo não está preocupado em destruir, está preocupado em edificar, está preocupado em levantar. Se você resume a tua vida a matar, porque tem muita gente que mata com palavras, tem muita gente que mata com atitudes, tem muita gente que humilha, e essa humilhação mata. Você é discípulo de Barrabás, porque quem é discípulo de Jesus não mata, levanta, ressuscita, ressuscita, ressuscita. Quem está debaixo dessa palavra, levante a sua mão, pelo amor de Deus, faça barulho de glória agora para saquear. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Você é discípulo de quem? A que mestre você está escolhendo? A quem você está mandando soltar? Eu ia falar 3 tópicos aqui, mas vou falar 2. Eu vou pular para o último tópico. Porque o interessante aqui é que a segunda coisa que as ideologias de Barrabás ensinam e propagam é que Barrabás, ele é aquele que sempre escapa da cruz, sempre foge da cruz. Jesus é diferente. Jesus sabia que iria morrer na cruz. Barrabás tem medo da cruz. Jesus nunca teve medo da cruz. E eu vou te provar que durante toda a vida Jesus sabia da sua morte na cruz, mas ele sempre superou o medo da morte na cruz. A cruz é feita de quê? A morte na cruz é como? É um prisioneiro que é colocado em um madeiro, preso por pregos, que perfuram as suas mãos e os seus pés. E o prisioneiro, pela posição que ele fica na cruz, ele morre com uma falta de ar. O prisioneiro que está preso na cruz, ele sente dores de cãibras terríveis. Na cruz, o prisioneiro testa a sua resistência. Mas Jesus, ele trabalhou na carpintaria. E quais são as ferramentas que se usam em carpintaria? Madeira, prego e martelo.
Enquanto Barrabás escapou da cruz, Cristo se aproximava dela durante toda a sua vida. Jesus falou da cruz antes mesmo de morrer nela. E ele disse aos seus discípulos: quem não pegar a sua cruz e não carregar a sua cruz, não é digno de mim. Jesus disse: se quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Por isso eu não acredito no evangelho que te afasta da cruz. Eu não acredito no evangelho que faz você fugir da cruz. O evangelho do meu Jesus te aproxima da cruz. O evangelho do meu Jesus, ele te ensina a carregar a cruz. O evangelho do meu Jesus, ele te ensina a se aproximar da cruz. Jesus morreu na cruz por um propósito. A morte na cruz era a morte mais vergonhosa que um homem poderia ter. Além das dores terríveis, a vergonha que o prisioneiro passava era terrível. Ele tinha que se despir, ele tinha que tirar sua roupa, e a sua nudez ficava exposta para as pessoas. Jesus pegou a morte mais vergonhosa, a morte mais terrível. Jesus pegou a morte mais trágica, pegou o símbolo de maior vergonha já mostrado à humanidade, e ele disse: eu vou transformar isso. A cruz não será mais sinônimo de vergonha. A cruz não será mais sinônimo de fracasso. A cruz não será mais símbolo de vergonha. A cruz não será mais símbolo de morte. Eu vou transformar essa cruz. Eu vou transformar a cruz em símbolo de salvação. Eu vou transformar a cruz em símbolo de redenção. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça tem poder de transformar. A graça tem poder de transformar. Ele pegou a cruz, representando os nossos pecados, colocou em seus ombros o meu, o teu, o pecado dos teus pais, o pecado dos teus avós estavam lá. Ele disse: eu vou carregar, porque o pecado não vai mais dominar a humanidade. Eu vou transformar a lei em graça. A lei que se fazia cumprir na cruz será transformada em graça. O pecado não tem mais poder sobre a humanidade, porque não é a lei quem rege a humanidade. O que rege a humanidade é a graça, é o favor não merecido. Sabe por que você está aqui hoje? Não é porque você é melhor. Sabe por que você está aqui hoje? Não é porque você é o mais bonito. Sabe por que você está aqui hoje? Não é porque você é o mais rico. O seu dinheiro, a sua fama, a sua beleza não serve para nada. Você está aqui porque Jesus morreu no seu lugar. Você quer ouvir algo que vai mexer com você agora? Não, você tá dormindo. Você quer ouvir algo que vai mexer com você agora? Jesus mostrou em prática o que ele ensinou durante os seus 3 anos e meio. Aqui está Jesus diante da multidão. E Pilatos está dizendo: vou soltar esse homem. E a multidão está gritando: solte Barrabás. Barrabás é um prisioneiro condenado. Lucas vai escrever que ele já tinha sido sentenciado. Barrabás tinha acusação. Jesus não tinha acusação nenhuma. Barrabás era injusto. Jesus era justo.
Jesus resumiu aqui agora todo o projeto de salvação para o mundo. Por quê? Porque ele assumiu a culpa de Barrabás. Soltaram o injusto e prenderam o justo. Soltaram o condenado e prenderam o inocente. Barrabás revela a humanidade perdida em Adão. É eu e você. E todas as vezes que eu permito que Barrabás seja solto em mim, é o velho homem aqui dentro. E Jesus está dizendo: tome cuidado, porque eu morri para que você vivesse. Oramana calabaia. Jesus assume a culpa de Barrabás. Historiadores vão dizer que a cruz era feita sobre medida. A medida não era de Jesus, a medida era do prisioneiro Barrabás. A cruz que foi preparada para ele, Jesus disse: seja livre, e eu pego a sua cruz e carrego a sua cruz. A humanidade que foi liberta da condenação, para que Jesus mostrasse em prática a sua obra de redenção. Porque Barrabás foi solto e livre da morte, para Jesus morrer em seu lugar. Barrabás é o reflexo da humanidade caída em Deus, que mata, rouba e destrói. E Jesus assumiu a culpa dele. E Jesus pega a cruz de Barrabás, e o caminho da condenação, o caminho da morte, o caminho da sentença, se torna o caminho da redenção. Ele pega a cruz de Barrabás e ele coloca nos ombros. Imagina comigo, a cruz é sinônimo de vergonha, era para Barrabás, mas Jesus pegou, e Jesus está carregando a cruz de Barrabás. Ele cai a primeira vez, levanta ele, e ele está carregando. Ele cai a segunda vez. Um soldado romano olha para um homem, Simão Cirineu, chama ele e diz: ajuda esse aí a carregar a cruz. Jesus pega a cruz de Barrabás e transfere para Simão, e Simão começa a carregar a cruz junto com ele. Barrabás era para carregar a cruz sozinho, mas Jesus assumiu a cruz dele, pegou a cruz de Barrabás e carregou com Simão. O que isso quer dizer? Ele pegou a cruz da condenação e transformou em graça. Ele pega a cruz de Barrabás e transfere para Simão. Só que Simão não carrega sozinho, ele carrega com Simão. Ele pega a cruz de condenação da humanidade e transfere para a igreja. Só que a igreja não carrega sozinha, a igreja carrega com ele, a igreja caminha com ele, a igreja está preparado, está preparado. Jesus pegou a cruz de condenação da humanidade e transferiu de poder para a igreja e disse: carrega comigo, carrega comigo. O que é carregar a cruz? É lembrar do que ele fez. O que é carregar a cruz? É lembrar da obra dele e dizer: pecado, vai para lá, prostituição, vai para lá, mentira, vai para lá. Eu não deixo a minha cruz por nada. A jornada de condenação se tornou jornada de salvação. Simão se converteu e pregou para os seus filhos. Ele é colocado entre dois ladrões, e aqui ele cumpre toda a palavra. Quando ele foi crucificado entre os criminosos, ele cumpre Isaías 53:12. Diante das zombarias, ele cumpre Salmo 22, versículos 6 e 8. A oferta
vida, ele cumpre Salmo 69. Quando Jesus ele ora, ele clama, ele cumpre Salmo 31. E quando as luzes se tornam em trevas, se cumpre Salmo 22. Tudo se cumpriu nele. Ele olhou para o bandido que estava crucificado, e quando o bandido olhou para ele, disse: olha, eu quero entrar no seu reino. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele salva Simão, ele salva o bandido. Jesus trouxe salvação diante da condenação. E quando ele sobe no madeiro e ele diz: Pai, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. Aqui ele está mostrando o controle da situação. Não era a cruz que segurava ele, era ele que segurava a cruz. Não era a cruz que tinha as medidas dele, mas ele assumiu as medidas da cruz. Não fomos nós que assumimos as medidas dele, mas foi ele que assumiu as nossas medidas. E sendo ele Deus, não deve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e foi humilde até a morte de cruz. Sendo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, o nome a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome do Senhor e Salvador Jesus. Se coloque de pé, por favor. Ele assumiu a cruz de Barrabás. Ele assumiu as formas de Barrabás, porque Barrabás não poderia assumir a dele. Ele assumiu a nossa forma pecadora, porque jamais iríamos assumir a forma dele. E ele disse: Pai, está consumado, está concluído, cumpri tudo. Toda palavra cumpre em mim, toda profecia cumpre em mim. A ti eu entrego o meu espírito. Ele não entregou a morte, ele não entregou o pecado, ele entregou ao Pai. A ti eu entrego o meu espírito. Ele morreu, colocaram na sepultura. O pastor Ismael teve lá, a diaconisa teve lá, e uma das verdades incontestáveis é que a sepultura dele está vazia, ele não está lá dentro. A sepultura daqueles a qual soltaram está cheia. A sepultura de Barrabás está cheia. Barrabás foi vencido pela morte, Jesus venceu a morte, deixou a sepultura dele vazia, mas a sua igreja está cheia da sua presença. Quem pode adorar, adore. Se você foge da cruz, você é discípulo de Barrabás. Olhe para esse irmão bonito que está do seu lado e diga para ele: assuma a tua cruz. Eu sei que talvez a mensagem que te moveu da tua casa aqui hoje, a mensagem que você queria ouvir talvez seria outra. Do evangelho superficial, aonde nos ensina que devemos mudar tudo ao nosso redor, menos a nós mesmos. A cruz transforma você. Se você é discípulo de Cristo, aprenda que você não pode deixar a sua cruz de lado. Os problemas estão apertando? Sim, não abandone o evangelho. As coisas estão caóticas? Sim, não abandone o evangelho. A crise é grande? Sim, não abandone o evangelho. Eu não me aparto da cruz de Cristo. Eu quero convidar você a orar comigo agora.
porque eu creio que existe uma obra extraordinária de Deus aqui nessa nação. Eu sei que você faz parte, eu sei que você está enquadrado nesse evangelho, eu sei que você está enquadrado nesse projeto. A salvação vai chegar na tua casa, a salvação vai atingir a tua parentela. Eu estou dizendo que não vai ter espaço para feitiçaria, eu estou dizendo que não vai ter espaço para bruxaria, eu estou dizendo que não vai ter espaço para o álcool. Não é o álcool que vai ser o Deus dessa nação. Eu estou dizendo que não vai ter espaço para as drogas. Não é as drogas que vão ser o rei dessa nação. Eu estou dizendo que a cruz de Cristo vai ser pregada, e na medida em que a cruz de Cristo é pregada, as vidas serão transformadas pelo poder da palavra. Eu estou dizendo que vidas serão alcançadas, juventudes serão alcançadas, casamentos serão restaurados. Não é a corrupção que vai dominar essa nação. Quem é o Deus dessa nação é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é Barrabás quem rege essa nação, não é o homicídio quem rege essa nação, não é o roubo quem rege essa nação. Quem rege essa nação é Jesus Cristo. Ele vai te dar poder agora, Ele vai te dar poder agora, Ele vai te dar poder agora. Você é discípulo dele, você é discípulo dele. Receba poder agora, receba autoridade agora. Receba, 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 receba. Agora, 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 agora. Eu entrego o microfone agora. Eu entrego o microfone agora. Antes disso, escolha uma pessoa e fique frente a frente com essa pessoa, com as suas mãos estendidas para ela. Fique frente a frente com uma pessoa agora, frente a frente, com as suas mãos estendidas para ela. Você vai dizer para ele: eu não sou discípulo de Barrabás. Diga: eu não sou discípulo de Barrabás. Essa nação jamais vai dizer: solte Barrabás. De mãos estendidas a esse irmão, você vai orar por ele e vai dizer: eu vou orar por você e eu vou abençoar a sua vida, vou ministrar vida, vou ministrar restituição, vou ministrar restauração. A unção de Deus vai tomar conta desse ambiente agora. Vão ter pessoas que não vão suportar o peso da unção. Vão ter pessoas que vão cair no chão, vão cair arrebatadas. Quem não é batizado com o Espírito Santo será batizado agora. Eu estou ministrando que uma unção de cura vai entrar nesse lugar. Aonde existiu uma obra maligna, aonde existiu uma obra de feitiçaria, será quebrada agora. Aonde existiu uma enfermidade, será quebrada agora. Aos discípulos de Jesus, aos discípulos de Cristo, começa a orar agora, começa a orar agora. Eu determino pelo poder do nome de Jesus que toda enfermidade, que toda doença, que toda obra diabólica seja quebrada agora. Seja! Vai! 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 Eu ordeno agora que toda corrente, que todo grilhão, que toda algema da morte seja quebrada agora, seja quebrada agora. Receba a vida, receba a vida, receba a vida.
preciso falar isso aqui. Eu estou tendo visões de Deus agora. Eu estou vendo correntes sendo quebradas. Correntes fortes. Correntes poderosas. Eu estou vendo correntes sendo quebradas agora. E o Espírito Santo está ministrando ao meu coração. Meu servo, eu vou quebrar obras de feitiçaria agora. Eu vou repreender obras de feitiçaria agora. Existem casamentos que estavam por utriz. Existem famílias que estavam sendo destruídas e assoladas. Deus está me dizendo agora que é na autoridade do nome dEle, do nome de Jesus, que obras malignas serão quebradas. Então não se espante se algumas pessoas caírem aí. O jugo será quebrado pela unção. Espírito Santo de Deus, começa a liberar a unção agora, que despedaça todo jugo, que quebra toda corrente. Agora, 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 seja liberto, seja liberto, seja liberto. Agora, 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 agora. Ora bada 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 xandará. Ora bada 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 xandará. Ora bada 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 bada. Quebra as correntes agora. Quebra as correntes agora.